Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fique a Chave de Suas Finanças. Meu nome é Emerson Bisco e neste vídeo aqui eu continuo falando sobre fundos de investimento e agora dizendo como investir neles, ok? Bom, antes de mais nada, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos conhecidos que ajuda muito a fortalecer o meu trabalho aqui. Então lembrando que esse vídeo faz parte da série de 16 vídeos sobre fundos de investimento, esse é o 14º, no qual eu extraí todas as informações de todos os vídeos do site investidor.gov.br, que é um site da Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Eu aproveitei todo esse material e criei um e-book. Caso você tenha interesse, vou deixar o card aqui em cima para você baixar, tá lá no meu site. É um excelente material para quem está estudando aí para certificações do mercado financeiro, principalmente CPA 10, CPA 20, que normalmente cobra esse tipo de conteúdo, ok? Bom, como que se dá o acesso ao mercado para investir em cotas de fundos de investimento? A forma de acesso ao mercado de fundos de investimento depende do fundo ser aberto ou fechado. Então, aberto, a grande maioria dos fundos que eu apresentei já aqui na série de vídeos, fundos de renda fixa, fundos DI, fundo multimercado, fundo de ações, são fundos abertos que você entra e sai nesse fundo, que você vende suas cotas para o próprio gestor, que ele vai se encarregar lá de vender, e você compra no momento que quiser, ou um fundo fechado, como por exemplo o fundo imobiliário, que você não tem como vender a cota para o administrador, para o gestor, né? Você tem que repassar ele na Bolsa de Valores, na B3, para alguma outra pessoa que esteja querendo comprar, ok? Para adquirir cotas de um fundo de investimento fechado, de forma geral, o investidor terá que percorrer o mesmo caminho utilizado para aquisições de outros valores mobiliários negociados em bolsa, como por exemplo ações, né, valores mobiliários, ações, fundos imobiliários, debêntures. Todos esses tipos de valores mobiliários são negociados exclusivamente na Bolsa de Valores, que por sua vez implica na abertura de uma conta em uma corretora. Assim, o investidor terá que ser cadastrado em uma corretora ou distribuidora habilitada a operar nos sistemas administrados de bolsa ou balcão e seguir todos os procedimentos do mercado. Bom, quem tem conta em corretora já sabe como é que funciona, mas via de regra, né, se você for investir num fundo imobiliário, por exemplo, obrigatoriamente você tem que ter conta em corretora, estudar sobre fundos imobiliários, saber qual fundo imobiliário você vai comprar e tudo mais. Mas, né, como a série de vídeos aqui não está voltada para fundos imobiliários, mas sim para os fundos abertos, então o objetivo aqui é explanar mais sobre isso. Então poderá adquirir cotas tanto das ofertas públicas quanto no mercado secundário, caso as cotas sejam admitidas à negociação dos fundos fechados, ok? Nesses casos é importante registrar que além das taxas de custos inerentes à indústria de fundos, como taxa de administração, o investidor incorrerá também nos custos de negociação, liquidação e custódia cobrados no mercado. Bom, aqui o texto só está avisando, né, a informação lá do investidor.gov.br, está informando, né, só para você tomar cuidado, que todo investimento em fundos, seja o aberto ou fechado, ele tem taxas, né? Taxa de administração, taxa de custódia, dependendo do tipo de fundo. Então você precisa entender, estudar qual fundo você pretende investir para você saber sobre essas taxas e analisar, fazer as devidas comparações que eu já explanei em vídeos anteriores também. No caso de fundos abertos, todo o processo de aquisição e resgate se dá diretamente com os administradores do fundo ou seus distribuidores. Eu tenho uma informação importante que eu já vou falar. Na maior parte dos casos, essas negociações ocorrem diretamente com os gerentes dos bancos, que geralmente têm uma carteira diversificada de fundos para oferecer aos clientes. Bom, hoje em dia, quando a gente fala de fundos abertos, você pode acessar aí do home broker do seu banco, que você tem conta corrente, Banco Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Santander, qualquer banco hoje tem ali o seu portfólio de fundos de investimento. Então você pode escolher ali, analisar, olhar a lâmina, né, desse fundo para entender as características dele e fazer a escolha. Não necessariamente que você precisa ir diretamente numa agência para conversar com o seu gerente, mas normalmente às vezes as pessoas acabam fazendo isso porque elas não entendem nada, vão pedir um apoio ali para o gerente também não vai lhe dar lá grandes coisas. E eu não estou criticando aqui o gerente porque eu já fui gerente de banco e ali na correria
né? Você não vai ter todo o cuidado de explicar detalhadamente ali para o cliente. No máximo que se o gerente for legal, ele vai dar a lâmina e pedir ali para o cliente dar uma lida. Então é sempre legal, principalmente aí para quem está estudando isso, aprender a ser independente e analisar o tipo de investimento que vai fazer para depois não ficar aí à mercê do conhecimento de terceiros. É apenas um aviso meu que eu aproveito os vídeos aqui para incluir esse tipo de informação, ok? Bom, a negociação de fundos abertos pode ser realizada também por intermédio de corretoras ou distribuidoras, o que não significa que o investidor está adquirindo as cotas em mercado de bolsa ou balcão, pois nesse caso essas instituições estão atuando apenas como distribuidores do administrador. Bom, então quando você investe num fundo de investimento através de um banco no qual você tem conta, você fica restrito ao portfólio de fundos de investimento ali daquele banco. Agora, existem corretoras que elas acabam ofertando aos seus clientes, corretoras independentes, elas acabam ofertando aí para os seus clientes diversos fundos de diversas instituições, né? Então, a grande vantagem, entre aspas, e eu já explico por quê, é que nas corretoras independentes você pode ter acesso a uma gama maior de fundos de investimentos, principalmente os abertos, né? Eu particularmente, como eu sempre digo, eu não sou muito fã de fundos de investimentos abertos, já que existem outras opções de investimento muito mais não, né? Mas mais rentáveis, mais seguras. Quando a gente fala de risco retorno, existem investimentos aí com melhor risco e retorno. De fato, tem surgido no mercado espécies de shoppings de fundos, o que facilita o acesso dos investidores a diferentes produtos de diferentes administradores, conforme eu acabei de mencionar, que são as corretoras independentes, né? Ele chama aqui de shoppings, entre aspas, de fundos, mas são as corretoras independentes que não estão vinculadas a nenhum banco. Então ali você tem acesso a um portfólio mais diversificado, com muito mais opções do que teria dentro de uma corretora vinculado a um banco. Mas isso não significa que o investidor pode deixar de analisar todos os tópicos citados anteriormente, apenas um aviso aí do site investidor.gov.br, né, que eu venho frisando praticamente em todos os vídeos, tomar cuidado e entender direitinho em qual fundo se pretende investir. Nessa hipótese, os investidores não têm custos na transação, estando sujeitos apenas às taxas do fundo em que optar por fazer o investimento. Ele está se referindo aos fundos abertos, então fundos abertos normalmente não tem essa taxa no qual você tem, por exemplo, taxa de custódia, né? Quando você investe num fundo imobiliário que é um fundo fechado, você vai ter que pagar a taxa de custódia para a Bolsa de Valores. Os fundos abertos, não, né? Não tem a taxa de custódia, mas tem taxas de administração que são cobradas ali dentro do próprio fundo, que você precisa entender se realmente ela está condizente com aquilo que você almeja como uma taxa justa, né? Porque existem alguns fundos que têm taxas de administração muito altas que não vale a pena investir. Antes de adquirir cotas de um fundo, certifique-se de que o produto atende a seus objetivos, perfil de risco e horizonte de tempo. Lembre-se sempre de ler o regulamento e a lâmina de informações essenciais, que eu já cansei de falar aqui, não só nesse vídeo, mas em outros vídeos também. Então, entender muito bem como que funciona o fundo para fazer a escolha. Bom, agora um aviso importante, que eu estou gravando esse vídeo aqui já mais para o final de janeiro de 2023 e justamente no início do ano saiu uma nova regulamentação para os fundos de investimento, que afetou principalmente os fundos de investimento aberto. Então antes, quando você ia fazer um investimento em algum desses fundos abertos, você fazia ali no seu próprio home broker, né? Isso não mudou, continua. Mas eu percebi que hoje você não precisava ter conta numa corretora, né? Como por exemplo, você vai investir lá no Banco Itaú. Você ia lá, escolhia dentro do portfólio ali dos fundos de investimento qual que você queria, pronto, já estava feito. Hoje os bancos eles estão sendo obrigados a vincular esses investimentos também à sua própria corretora. Então, a fim de não assustar aí os clientes, pelo menos do meu ponto de vista, quando você for fazer o primeiro investimento, mesmo que você já tenha dinheiro em fundos de investimento, que você vai fazer um novo aporte ou vai começar um fundo de investimento novo, automaticamente os bancos estão abrindo a conta na corretora. Isso não é porque o banco quer, que ele está te forçando nada, mas sim devido à nova
regulamentação dos fundos. Então, a partir de agora, para investir em fundos de investimento, tem que ter conta numa corretora. Mas não se preocupe em abrir, porque o próprio banco já está fazendo isso justamente para ele não perder cliente. Porque se você vai ali no fundo de investimento, tem que abrir conta numa corretora, uma pessoa que não que não tem muito conhecimento do mercado financeiro, acaba desistindo, né, de fazer esse tipo de investimento. Principalmente aqueles clientes mais antigos que já investiam em fundo de investimento, porque começa a aparecer ali, vai depender, claro, de instituição para instituição, de banco para banco, mas começa ali a aparecer umas telas diferentes ali no momento da aplicação, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas hoje todos os bancos estão vinculando também esses fundos de investimento à corretora, provavelmente aí por causa da regulamentação que os obrigou a fazer isso. Então é importante, esse texto aqui que foi extraído lá do investidor.gov.br não está contemplando isso, porque claro, não foi atualizado ainda, mas já está funcionando desta maneira, ok? Então só para você ter uma ciência disso. E todas essas informações, como eu mencionei, foram extraídas aí do site Investidor. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em dar uma olhadinha lá. E eu convido vocês a acessarem o meu site finqui.com.br, que foi onde eu deixei aí o e-book com todas as informações compiladas nesse material aí de fácil acesso e leitura, caso você queira estudar um pouco melhor, ok? Agradeço você que assistiu até o final, grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!